Fala galera concurseira, Jesus aqui na voz mais uma vez, e eu vou trazer aqui as respostas, né, para a prova que foi realizada nesta manhã, na manhã, né, de manhã para a tarde do último domingo, dia 25 de setembro, para os cargos de professor, de pedagogo, na rede municipal de Marabá, a parte de legislação municipal. E olha só, vou trazer aqui as respostas para você, tá? Para a lei, né, a questão 21 nesse caderno que me passaram aqui, a foto diz assim: para a Lei 17.331, de 30 de dezembro de 2008, a forma de provimento de cargo público que consiste no retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial do município, forem considerados insubsistentes os motivos da aposentadoria, é denominada reversão. Tá correta aqui a pessoa que marcou reversão. Olha, gente, é muito parecido com uma questão, algumas questões que eu trouxe aqui, né, no canal. Inclusive na revisão da véspera, eu fiz a revisão às 10 da noite e nós falamos muito. Eu falei sobre isso demais. Repeti umas 3 vezes pelo menos aí, neste interim, nesse pouco menos de um mês que eu tenho falado sobre essa legislação municipal para a prova. Eu falei várias vezes a parte de reversão, que a banca gosta de reversão, de reintegração, de misturar as coisas para tentar enganar o candidato, né? Até lancei aquele macete: invalidez, VV, reversão, invalidez, os dois têm letra V. Então, quando você vê reversão, marca invalidez, o invalidez marca reversão. E tá aí, caiu na prova, e parabéns para quem acertou. Então, o primeiro gabarito aqui é letra A para esse caderno que eu estou aqui falando, a resposta é reversão. 22. A Lei 17.331, de 30 de dezembro de 2008, determina que, ao entrar em exercício como condição especial para aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de... E aí tem as opções 18, 24, 36 ou 40 meses. Gente, eu também bati nisso aqui demais. Eu falei na revisão, repeti. É até curioso que eu lembro que na revisão de véspera eu falei assim: olha, não esqueça, em 36 meses. Eu até falei isso. Eu lembro que eu enfatizei um pouco essa fala quando eu estava ali falando sobre essa questão do... quando eu estava falando sobre a questão aqui do estágio probatório, né? Eu até falei, não esqueça, hein? 36 meses de estágio probatório. E caiu na prova. Moleza também, quem ficou atento, quem leu a lei pelo menos, conseguiu acertar. Aqui a resposta, a letra C nesse caderno: 36 meses é o estágio probatório, é o período de estágio probatório que o servidor público ele vai ali ter que cumprir para poder ser efetivado no cargo. 23. No que se refere às concessões, a Lei 17.331, de 30 de dezembro de 2008, permite ao servidor ausentar-se do serviço para a doação de sangue por período correspondente a... Sinceramente, eu não lembro, nesse período agora, recente, eu não fiz vídeo falando sobre isso, tá? Nos meus vídeos anteriores, quem assistiu os vídeos anteriores, eu falei sobre isso. Mas esses novos não. Porém, é aquela história que eu sempre estava falando aqui quando eu trazia os vídeos ali no canal para quem estava acompanhando a legislação. Eu sempre falei, olha, é o seguinte, se liga só numa coisa. Tem questões que você vai só ter que ter um pouquinho assim de... usar um pouco a lógica muitas vezes. Mesmo que você não saiba, é só você pensar um pouquinho. Por exemplo, a resposta aqui é um dia, tá? Quem trabalhou na iniciativa privada sabe que tem isso. Você pode ficar também a mesma coisa para a iniciativa pública aqui no caso. É um dia, né? O período que ele pode se ausentar, é um dia, tá? Aí colocou 36 horas. Claro que não, né? Você doar sangue vai ficar o quê? 3 dias sem ir pro serviço? Não, 3 dias não. Seriam o quê? 24, 24 seriam 2 dias e mais um outro dia, né? E mais meio-dia, 2 dias e meio fora de serviço? Claro que não, né? 2 dias seria a mesma coisa aí, quase que 36 horas. Não faz sentido ficar 2 dias por causa de doação de sangue. 16 horas menos ainda, né? Então, assim, gente, aqui pela lógica já dava para acertar essa questão, que tava moleza, né? Uma coisa é ele querer atrapalhar você com o que tá na lei, que na lei geralmente traz um dia, 8 dias e tal. Mas essa questão aqui não tem como errar. Um dia, tá? Então aqui um dia é o prazo de ausência, é o tempo de ausência para quem vai ser doador de sangue. A questão 24. A Lei 17.835, agora presta atenção nisso aqui. Uma pessoa lá no grupo que a gente, que muitos entraram, né, no grupo que a gente tem do WhatsApp de concurso, até mencionou que a gente poderia entrar com recurso. Olha, não é bem assim, eu vou mostrar para você por que que não cabe recurso. Claro que você tem o direito de entrar com recurso, né? O direito é de cada um.
mas eu creio que o recurso não será acatado e eu vou explicar o porquê. Olha só o que a questão diz. A Lei 17.385, de 30 de dezembro de 2009, que modificou o artigo 62 da Lei 17.331 de 2008, determina que será devido salário maternidade à servidora gestante por... Aí ele vai trazer 9 meses consecutivos? Não, né, gente? 9 meses seria aqui mais uma questão aqui da gestação, né? Não existe essa da mulher ficar 9 meses fora ali do serviço público, né? Não são 9 meses consecutivos, né? E outra, o teor da lei não vai falar sobre 9 meses consecutivos, tá? Eu vou te explicar porque que não cabe recurso, tá? Porque aqui, ó, 9 meses, a lei não fala 9 meses consecutivos, né? Ela não menciona 9 meses consecutivos e ela não faz menção, e quando ela faz menção em dias, tá? E aí que eu vou te explicar por que não cabe recurso, porque a própria questão citou a lei de alteração. Calma que a gente vai chegar lá. 200 dias alternados? Não, a lei não fala de dias alternados, que eu lembre não, né, gente? Sendo que eu lembre não fala, mas 200 dias não é. 6 meses alternados? Não. 6 meses alternados não. E a lei, de novo, a lei não fala em 6 meses, tá? Aqui talvez faria sentido se fosse 6 meses consecutivos, mas a lei ela conta em dias e não em meses, tá? E não seria alternado, seria consecutivo. E a resposta, 120 dias consecutivos. Aí alguém levantou no grupo, opa, peraí, aqui cabe um recurso. Por quê? A alteração que é citada aqui vai dizer o seguinte, vou mostrar para você na tela, vai dizer assim, ó, o artigo 1º, o artigo número 62 da Lei Municipal número 17.331 passa a ter a seguinte redação. Ela vai trazer, olha só, presta atenção no caput. Será devido salário maternidade à servidora gestante por 120 dias consecutivos. Ponto. Essa é a resposta à questão. Nos termos da legislação Instituto da Previdência do Servidor Municipal de Marabá, conforme previsto no inciso 18 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Ou seja, perceba uma coisa, primeira coisa, não altera em nada o caput, né? Não altera o caput a quantidade de dias que a servidora gestante ela vai ter aí o salário maternidade. São 120 dias consecutivos. Aqui já está a resposta. Agora vamos continuar. Olha só o parágrafo 1º. Tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei Federal, o estabelecido no artigo 31, inciso 12 da Constituição do Estado do Pará, conforme a redação alterada pela Emenda Constitucional 44/2009, fica instituído no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional o programa de prorrogação de licença gestante adotante. Então aqui existe um programa de prorrogação, ou seja, não está falando que a partir de agora o salário maternidade vai ser pago durante tantos dias. Não, existe um programa que pode ocorrer o quê? A prorrogação da licença gestante. E olha só o parágrafo 2º. A prorrogação será garantida à servidora pública, ocupante de cargo efetivo, comissionado ou de contratação temporária que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto ou adoção de criança até 8 meses de idade e terá duração de 60 dias. Lembra que eu falei? A legislação ela não fala em número de meses, ela fala em dias. E aqui ele está falando que vai haver o quê? Uma prorrogação, tá? Vai haver uma prorrogação, mas claro, a servidora pública ela tem que fazer o quê? Ela tem que solicitar e ela tem um prazo para isso, né? Até o final do primeiro mês após o parto. Então, teve o parto ali. Até o final daquele primeiro mês que ela ganhou o menino, que ela pariu, né, que é o nome correto a falar mesmo, que ela teve o parto dela, ela tem para requerer. Se ela não requerer, ela vai ficar com 120 dias. Ou seja, o caput não mudou. Os 120 dias é garantido. Agora, vem um programa de prorrogação que vai aumentar para mais 60 dias. E, de novo, para você não cair em pegadinha, o texto ele traz em dias e não em meses. Então seria o quê? Somando 120 dias mais 60 dias, seria 180 dias e não 9 meses consecutivos, se é que a gente fosse levar em conta essa questão, né? Então assim, daí dá para você eliminar. E outra, se você dizer, mas cabe recurso porque... Não cabe, porque o artigo, os parágrafos são muito claros. Tem que haver uma solicitação de prorrogação, ou seja, o que vai garantir o salário de 120 dias, né, não é a lei municipal,
mas sim esse programa de prorrogação, tá bom? E vai dizer no final, a prorrogação da licença será custeada com com tesouro municipal. Ou seja, tem aqui é muito simples, é você entender, né, que em regra, na regra, o que acontece? Já é garantido 120 dias, ou seja, não mudou nada. E o que a questão te pergunta é exatamente isso. Ela vai dizer assim, olha, permite ao servidor ausentar-se, determina que será devido o salário maternidade servidora. A lei fala que será devido salário maternidade à servidora gestante por 120 dias, ponto. Ele não vai dizer que pode ser prorrogado por mais 60 dias, não. 120 dias. Agora, o programa de prorrogação é que vai garantir, caso essa servidora solicite no prazo devido, mais 60 dias. Então, assim, é muito claro. O que a questão pediu foi o quanto vai ser devido, a quantidade de dias que será devido o pagamento da maternidade, que não mudou, são 120 dias. Tá? Na minha opinião, não cabe recurso, mas foi o que eu falei para a pessoa lá que questionou no grupo. Se ela quiser recurso, é um direito dela, pode entrar com recurso, perguntar, questionar, mas aqui eu vejo que a questão é muito clara quanto ao que está escrito na lei, 120 dias, certo? Vamos lá, última questão. A Lei 17.827, de 28 de dezembro de 2017, alterou o caput do artigo 112 da lei, estabelecendo que o servidor titular de cargo provento efetivo ou estabilizado poderá ser... Bem, gente, isso aqui é o seguinte, eu não falei sobre isso nos meus vídeos recentes, né? Eu até pensei, né? Eu pensei muito, não tive tempo, gente, porque minha correria está grande, mas eu pensei muito em fazer vídeos somente de alterações, infelizmente não tive tempo. Mas é aquilo que eu falei durante todos os meus vídeos praticamente. Quando você usa um pouquinho do bom senso, ou você contextualiza toda a legislação que a gente estudou, você vai entender, você vai conseguir acertar alguma coisa nessa questão, ou pelo menos eliminar algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, vamos lá, a letra A. Integrado ao serviço público sem necessidade de concurso, ó, até a pessoa que me cedeu aqui a imagem fez uma marcação interessante, ó, ela riscou. Como assim, sem a necessidade de concurso? Não existe isso, né, gente? Não existe isso. Para você ingressar tem que ter concurso. Então aqui você já elimina de cara. Não tem como você entrar no serviço público. Aliás, tem, né? Mas essa lei não trata disso. Ela não está dizendo que ela alterou, ainda mais está se tratando de um efetivo. E outra coisa também que essa pessoa aqui que me cedeu fez interessante, marcou as palavras-chave, olha, efetivo ou estabilizado, ou seja, o que a questão está pedindo é do efetivo estabilizado. Ele vai lá e contrapõe com a questão da necessidade, sem a necessidade de concurso, não pode, né? Se estivesse falando aí talvez do cargo em comissão, é outra coisa, mas está falando de efetivo. Então, corretamente, a pessoa riscou essa questão de necessidade de concurso, que já elimina de cara. Sem eu saber lei alguma, eu já posso eliminar de cara isso aí. Vamos pular para C. Cedido sem ônus à organização da iniciativa privada. Gente, eu fiz questões de algumas outras questões, né, que eu trouxe aqui durante esse período, tratando disso, falando, olha, onde aparecer privada não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, apareceu privado não tem nada a ver. Como é que é esse negócio de cedido sem ônus? Não existe isso, gente. A lei não trata disso, de ceder ninguém para iniciativa privada sem ônus, tá? Não existe isso. Então, pelo menos essa lei aqui não trata disso, tá? Então, assim, outra vez eu falo, se você analisar a lógica, o RJU fala da questão do funcionário público, do servidor público, do regime jurídico único, né? De como tá ali o regime, né? Como é que vai se dar o regime, né, do público, né? Então trata mais de servidores e atribuições e direitos, deveres, etc. Certo? Ele não vai tratar de nada privado. Então aqui já elimina também, aqui já é eliminação já de uma situação. E a D, cassado de seus direitos políticos no caso de manifestação pública de discordância em relação ao chefe do executivo. Gente, isso aqui é você só usar um pouquinho de bom senso. Como é que eu vou ser cassado se eu discordar do prefeito, por exemplo? Não existe isso, né, gente? Isso aqui não existe. Pelo contrário, né, a pessoa tem todo o direito de se manifestar politicamente, se manifestar discordando de alguém, do superior, do prefeito, etc. Claro, desde que isso não seja crime, porque você pode responder por isso. Você se manifestar de maneira criminosa já é outra coisa. Mas, em regra, não existe isso. Você ser cassado do seu direito político por causa disso. Não existe isso, tá? Então, assim, a letra B, cedido para exercício em outro órgão ou entidade
dos poderes da União, do Estado e dos municípios. Gente, se você não soubesse essa que é a letra C, a letra B, perdão, aqui nesse caso, você tranquilamente conseguiria acertar todos, ou esse item, só eliminando os demais. Só usando um pouco de raciocínio, de lógica, você conseguiria eliminar. E essa prova estava fácil. Dava para fechar. A única coisa que poderia, eu acho, né, bugar a mente de alguém, talvez, que não leu, não estudou, ou que assistiu nosso vídeo e a gente infelizmente não falou a respeito, poderia ser a última questão, né? Porque realmente a gente não falou das alterações. Mas assim, se você analisar o contexto do conteúdo do regime jurídico único, você vai ver que não faz sentido determinadas opções, e que a correta é a letra B aqui nesse caso, né? Então assim, mas fora isso, tranquilamente, tá? Tranquilo, para quem pelo menos deu uma lida, assistiu nossos vídeos. Se você assistiu nossos vídeos, provavelmente acertou pelo menos duas questões que eu sei que eu falei recentemente, tá? Tem vídeos mais antigos que eu falei tudo, mas mais recentes, inclusive que a gente fez ali uma revisão, a primeira e a segunda questão a gente falou sobre isso. Então assim, é para ter acertado, né, essas questões, certo, gente? Então assim, é isso aí, galera. É isso aí. Parabéns para quem acertou as questões, parabéns para quem se deu bem nesse concurso público. E eu, mais uma vez, peço a você, se você for aprovado ou aprovada no concurso público, que você traga aqui, né, o seu depoimento, que você mande seu depoimento. Aqui é muito importante ver o feedback, né, de quem fez esse concurso público e consiga ser aprovado. Se possível, mandar um vídeo, né, porque é muito gratificante a gente poder, um áudio mesmo, né? Porque é muito gratificante. Manda lá no Instagram mesmo, no Instagram, @concurseiromab. Manda lá pra gente, ou no grupo do WhatsApp, porque é gratificante a gente saber que tem pessoas que têm conseguido alcançar a carreira pública. Não com a nossa ajuda, né, gente? A gente tá aqui só pra somar, mas eu gosto de ver pessoas conseguirem alcançar a sua carreira pública, conseguirem, enfim, chegar aonde querem chegar, tá bom? Então não deixe de contribuir nesse sentido. Se você for aprovado, aprovada, por favor, venha aqui falar para que sejam mais pessoas motivadas através da carreira pública. Valeu? Um abraço, galera. Não esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho se você quer continuar, porque olha, vem concurso por aí. Eu vou divulgar em breve, vou falar, eu creio que na segunda-feira, amanhã no caso, estou gravando esse vídeo, esse podcast, vídeo, esse áudio aqui, no domingo, então eu creio que amanhã, até amanhã, eu vou trazer aqui uma informação sobre concurso público em Parauapebas, e provavelmente eu quero trazer algum conteúdo para a galera que vai fazer concurso público lá. Então, fiquem ligados, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum desses movimentos que a gente faz por aqui para continuar alcançando mais pessoas concurseiro, concurseira, tá bom? Um abraço e até mais.